Agora a gente vai entrevistar o pré-candidato a presidente da República. Ele é o fundador do Partido Missão e também do Movimento Brasil Livre, o coordenador nacional, Renan Santos. Ô Renan, bom dia. Queria te agradecer aqui pela participação, por ter aceitado o convite. Eu estou vendo que você está crescendo bastante, seu nome já apareceu na pesquisa aí, para uma pessoa, você acha que nunca disputou cargo eletivo, né? Você aparecer numa pesquisa, duas pesquisas, se não me engano, com 2, 3%, isso já é, pelo menos do meu ponto de vista, um bom resultado político para quem está começando. Como é que você avalia isso, Renan? Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Timóteo. Bom dia. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês e sou fã do trabalho de vocês, muitos termos fã, não apenas pela qualidade e das posições que vocês têm adotado, mas especificamente pelo de vocês terem levado a sério a ideia de produção e infiltração cultural dentro de meios de mídia mais tradicionais, como o rádio. Então, eu já tinha, quando vocês tinham começado esse trabalho, eu já tinha ficado bastante impressionado. Fiquei até com no melhor sentido, ter uma invejinha, porque falei, eu adoraria conseguir um dia ter uma rádio, trabalhar, ter um espaço com uma rádio, e sensacional isso, realmente é importantíssimo. Sobre essa questão nossa da montagem do partido e da pré-candidatura, pode parecer, não é falsa modéstia, eu nunca imaginei que eu seria candidato, e eu nunca quis, eu nunca almejei, ao menos no curto prazo, isso, porque por diversas razões eu me vejo muito mais como um construtor de grupo. Eu acho que o meu trabalho, eu sempre dou esse exemplo do futebol, se minha posição no time de futebol tivesse claro, eu seria um camisa 8, eu seria aquele cara que joga no meio campo, talvez com uma braçadeira de capitão, mas nunca o artilheiro, o cara que vai fazer o gol. Isso eu deixo pro Sandro, pro Kim, para outras pessoas que são mais públicas. Então eu nunca, por exemplo, cuidei da minha imagem, eu nunca cuidei de ter redes sociais grandes minhas. Aparecer nesse sentido com 2%, em alguns cenários com 3%, é meio assustador, né? Eu cheguei a achar, Timóteo, eu juro pra você, que deve estar errada a pesquisa, devem ter confundido com o Renan Calheiros. Não faz sentido isso. Só que aí quando a gente olha a quebra da pesquisa, a gente vai olhando dado, demografia, vai vendo regiões, escolaridade, bate exatamente com os dados de pesquisa, por exemplo, do Kim, quando concorreu foi pré-candidato a prefeito de São Paulo. Ou seja, nós somos muito fortes com o público mais jovem, público mais masculino, com uma escolaridade interessante, que é justamente um público muito influente. Quem movimenta as ideias em geral nas sociedades abertas são homens em geral mais jovens. Eu boto jovens aqui, vamos botar entre 20 a 35 anos, são as pessoas que espalham a maior parte das ideias na sociedade. Então, é um público influente, e eu acho que o fato de eu ter um trabalho consistente gerou ali nesse nicho esse reconhecimento, o que foi muito bom. E, de fato, abre um caminho, porque, como eu coloco nisso, não será uma eleição fácil. É uma eleição que foi construída, e até, desculpa, eu tô na posição de entrevistado, mas eu como... Pode falar. Eu ia perguntar pra vocês, porque assim, estão construindo uma espécie de um jogo de cartas marcadas ao redor do Tarcísio. É um jogo de cartas marcadas que está sendo feito, pro bem e para o mal. Eu conheço o Tarcísio pessoalmente, eu acho que ele tem algumas qualidades, mas qual é o outro lado da moeda? Eu estava assistindo agora a entrevista de vocês com o Sandro, o bate-papo com vocês com o Sandro, e a gente sabe o problema dos interiores do Brasil, que são dominados pelo centrão e pela esquerda. E aí vai ser a turma do Ciro Nogueira, que mantém essa mesma indústria da miséria nos sertões do Brasil, nos interiores do Brasil, que vão ter um grande plano com o Tarcísio. Isso me choca um pouco, né? Porque não há nenhum questionamento sobre essas parcerias e sobre o projeto que esses caras têm. E como, enfim, o projeto do Tarcísio não vai questionar esse tipo de coisa, não há resposta dele para esse problema, eu acho que a gente vai continuar na mesma. Então, a nossa candidatura vai ser uma candidatura meio complicada, que ela é a mosca que vai pousar numa sopa. Tem um arranjo sendo montado pro Novo, o União Brasil, o PP, o Republicanos, o MDB, todo mundo tá mais ou menos, né, na mesma brincadeira ao redor do Tarcísio, e a gente fala, não, nós não vamos participar desse jogo. E aí vai ser engraçado. São 10 horas e 6 minutos, a gente está ao vivo com o Renan Santos, do Missão MBL, pré-candidato a presidente da República. Renan, você eleito presidente, qual será a agenda prioritária do seu governo? E também, emendando a pergunta, do seu ponto de vista, qual o principal problema do Brasil? Olha, uma agenda de desenvolvimento do Brasil, eu vou fazer então uma simulação dentro do cenário provável, né? Dizendo que vencemos a eleição em 2026, assumindo a presidência no dia 5 de janeiro de 2027.
O Brasil ele vai estar diante de um colapso fiscal quase iminente, o arcabouço fiscal que o PT passou, e a pouca vontade reformista do governo anterior, do governo Bolsonaro, nos levaram a uma situação de impasse. As contas públicas elas estão em trajetória de estouro, e nenhum presidente da República poderá fugir de uma reforma que vai mexer em bases constitucionais para mexer, por exemplo, em direitos adquiridos e muitas coisas que vai doer muito. Então, o presidente que vai assumir em 2027, ele será um presidente que... Caiu? O que aconteceu aí, Júnior? Direitos garantidos ali na Constituição. Voltou. Isso vai ter que ser mexido. A segunda coisa é um enfrentamento muito claro, e isso é uma prioridade nossa, ao crime organizado e na destruição da estrutura política que o crime organizado criou nos bairros mais humildes, ou cidades inteiras e regiões inteiras do Brasil. A gente pode falar hoje que coisa por milhões de brasileiros, no mínimo 12,5% da população brasileira vive sob o jugo do crime organizado. Isso eu estou falando os que vivem nas áreas mesmo, porque Timóteo, todo o time aí da Brado, eu tenho certeza que vocês, se vocês forem caminhar em Salvador com o celular na mão, vocês não vão se sentir seguros com isso. Ninguém se sente seguro. Eu uma coisa em São Paulo. Logo, né, por mais que eles ocupem determinados territórios, a influência do crime na psicologia, na psique do brasileiro, ela é total. Todos nós temos medo de sermos assaltados, todos nós fazemos nosso planejamento baseado na insegurança. Então, naturalmente, destruir o crime organizado tem que ser uma prioridade, inclusive para a gente se levar a sério como nação. Então, esse seria o objetivo central de um primeiro ano de governo. Resolver a crise fiscal, que vai estourar, ou seja, tem uma bomba fiscal estourando, e, ao mesmo tempo, a declaração de guerra contra o crime organizado, trazer para o Brasil a perspectiva do direito penal do inimigo, que é será uma discussão que a gente vai apanhar bastante, mas não vejo outro caminho, que é o entendimento de que membros de facções e grupos que se comportam, ora como grupos terroristas, ora como grupos que negam o Estado brasileiro e a sua soberania e sua autoridade sobre o próprio território, nós temos que negar a eles a ideia de que eles possuem direitos e prerrogativas na hora de se defender da mão forte da justiça. Então, eles não podem dispor vamos dizer, dos mesmos aparatos de defesa que o cidadão brasileiro dispõe na hora de um processo penal. As penas não podem ser as mesmas, né? A gente pode fazer paralelos com o Bukele em El Salvador. Isso, qualquer país, especialmente país de terceiro mundo, que se preze e que tenha tentado resolver as questões de segurança, adotou necessariamente um caráter muito punitivista e muito duro na hora de implementar as suas leis para estabelecer um pacto social baseado na ordem e no respeito. E isso será feito. Também será feito a duras penas, porque a gente sabe que vai ter uma grande oposição, mas não há outro caminho. Então, o caminho natural para a gente é uma declaração de guerra, porque é um dispositivo que está à disposição do presidente da República. Se eu for eleito, né, nesse sentido, eu ganhando uma eleição, eu vou levar à frente a campanha com isso. Essa aqui é a premissa, as pessoas vão votar em mim por causa disso. E aí, com uma declaração de guerra e com o uso não só das Forças Armadas, mas especialmente das forças policiais nesse enfrentamento, em parceria com os governadores, a gente vai começar a repactuar o Brasil em novos termos. E eu acho que aí a gente abre um espaço para novas discussões. Renan, como é que você vê a velha classe política brasileira? Esses partidos do Centrão. Eu estava vendo, acho que foi ontem, uma live muito boa a sua, inclusive, no seu programa que você faz análises. Você estava se referindo ao principal entrave, um dos principais entraves também, essa classe dominante da política, da velha política do Centrão. Se você for presidente, for eleito, como é que você vai entender esse negócio chamado governo de coalizão? Você vai sentar com o cara do MDB, com o cara do PP, do União Brasil? Como é que se vê esses políticos tradicionais? Historicamente, a MBL fez 11 anos, e vai fazer 11 anos, desculpa. E historicamente a gente sempre achou que, tem que ter uma via de diálogo muito clara com eles, a governabilidade precisa ser construída, a gente precisa costurar essa governabilidade. Na prática, o que a gente percebe você consegue, através dessa conversa, estabelecer alguma governabilidade, mas a gente pode chamar isso de governabilidade relativa. A governabilidade relativa se dá em alguns termos. Você consegue passar algumas agendas que são sempre muito aguadas pela vontade que o próprio Centrão tem em evitar que você altere os sistemas de relações, e aí você nunca consegue, passar uma reforma que altere uma reforma penal, porque, vou alterar as leis penais no Brasil, as leis de processo penal no Brasil. Isso quase sempre é muito difícil ou impossível, porque isso afeta também, por exemplo, crime de colarinho branco, e aí afeta os casos do Centrão. Esse é um exemplo. Eu não consigo passar uma reforma administrativa no Brasil séria, porque tudo isso vai interferir na forma de administrar município, e isso vai atingir esses casos do Centrão. Então, o Centrão é como se fosse uma espécie de um
é um tumor que está incrustado em todos os órgãos daquilo que a gente chama de administração pública brasileira. Este é um problema e acho que a gente tem que ter essa perspectiva. A gente tem que saber como usar elementos do Centrão, porque o Centrão é todo dividido e faccionado, buscar é muito complicado entregar ideias estratégicas, mas aqui eu tô numa posição, acho que, de ser criativo, justamente com vocês, ideias. Então, a gente tem que procurar o que eu gero divisionismo no Centrão. As lições que a gente teve o Centrão, ele disputa eleições contra o próprio Centrão. Então você tem que buscar faccionalizar, dividir o Centrão, ter uma agenda muito clara, trazer alguns elementos para perto dentro da sua agenda, e aí com base nisso gerar uma popularidade para um presidente da República forte o suficiente para fazer reformas, que aí eu acho que a gente vira o jogo, alterando a dinâmica e o sistema de incentivos que fazem um cara do Centrão ser poderoso. Eu não sei se eu tô me estendendo, Timóteo. Não, tá ótimo, pode falar. Fica na liberdade. O ponto, para mim, que a gente precisa entender, existe um sistema de incentivos que faz com que um político do Centrão sempre vença. Primeira coisa, para um político do Centrão, na lógica da democracia brasileira, se o governo A, B ou C, não importa se é de esquerda ou de direita, ou do próprio Centrão, ele vai mal, nesse momento o Centrão, beleza, eu vou pedir mais coisa, eu quero mais cargos, porque ele tá fraco, ele vai precisar de mim, senão eu passo uma agenda ruim na Câmara, ou eu passo, vamos dizer, um pacote, ou meto um impeachment nele. Se o governo tá bom, ele vai também cobrar mais o governo, porque ele vai falar, olha, governo, para passar mais coisas, já que você tá indo bem, você vai precisar de mim. Então, não existe tempo ruim pro Centrão. Um prefeito do Centrão também, ele não tá muito preocupado com indicadores e entregar bom desempenho pros seus munícipes, porque no fim do dia, se tem uma agenda que ele consegue comprar voto e fazer aquele atendimento no varejo junto com os vereadores da base dele, e ele recebe emendas do deputado dele, e uma parte desse dinheiro da emenda desviado vai pro caixa 2 dele, do deputado dele, faz uma obrinha, ele inaugura uma obra com o deputado, e o jogo vai rodando, ele consegue se reeleger mesmo não entregando nada. O Sandro estava aqui discutindo agora com vocês a situação de descalabro nos interiores. Como é que pode as pessoas, nesses mesmos interiores em que ainda existe fome, votarem nos mesmos políticos, votarem no mesmo governador? Por exemplo, o PT está na Bahia há quase 20 anos. 20 anos. Qual é a lógica disso? É porque existe um sistema. Esse sistema de incentivo é um sistema de incentivo que na gênese dele está no sistema de emendas que tem no Brasil, que custa 50 bi por ano, somado ao sistema de recompensa que envolve fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, baseado em votos para deputado. Nós temos que alterar essa dinâmica. Então, todo mundo fala em reforma política, não, nós temos que ter voto distrital. Na parte que isso não alteraria essa dinâmica. A grande dinâmica, a meu ver, que tem que ser alterada é onde nós recompensamos o desempenho de um político. É no voto ou numa entrega formal? Ou seja, o prefeito de uma cidade pequena no interior da Bahia, a meu ver, se ele cumpre indicadores como aumento da economia formal, menor dependência de auxílios, ranking do IDEB em termos de escola, cobertura de esgoto, redução no número de crimes violentos, esse cara, ele recebe uma determinada pontuação e aí o município dele pode estar qualificado para receber investimentos e o município dele pode estar qualificado para eleger, vamos colocar aqui, desculpa, eleger não é a palavra, enviar para ele tempo de TV ou recursos no eventual fundo partidário eleitoral, que eu não vejo hoje como se alterar, infelizmente. Ou seja, se altera o sistema de incentivos, os partidos vão focar mais em ter bons prefeitos do que em fazer voto para deputado. Eu acho que a gente quebra a perna do Centrão nisso. E eu acho que essa tem que ser uma campanha nacional. Porque da forma como tá, o brasileiro que é o eleitor, a gente não imagina que o eleitor vai votar em algo diferente. O eleitor nem sequer está preso nessas discussões. O eleitor se sente parte do projeto do cara do Centrão. A dinâmica própria da compra de voto é que ela é um processo que não acontece só na eleição, ela é constante. Por ser constante, é uma relação transacional, e o eleitor não se sente assim, eu sou um coitadinho. Não, ele se sente como parte do projeto daquele político. Ele acha que é amigo daquele vereador, e o vereador dele tem que dar um saco de cimento, tem que pagar a conta de luz dele, porque ele vai votar no ele e vai levar os votos da família dele. É uma relação de transação. Essa relação de transação, ela precisa ser desmontada e o sistema de financiamento e incentivo disso quebrado. Com isso, não é que o Centrão morre, mas o Centrão, ele vai, vamos dizer, em vez de eu formar políticos que estão única e exclusivamente interessados em levantar essa grana de emenda e ficar desviando, eu vou formar prefeitos que geram indicadores. Prefeituras com bons indicadores, necessariamente, a gente tem até um estudo sobre isso, elas geram pessoas que vão parar de votar no Centrão. Quanto melhor o IDH do município, menor a votação no Centrão. Quanto menor a votação no Centrão, a gente faz uma substituição política desses casos, um processo de 20 anos. Não é um processo tão longo quanto imaginam. Inclusive tem uma experiência, inclusive no oeste da Bahia. O oeste da Bahia historicamente votava no petismo até lá para 2014.
Com a chegada do agro, aí no oeste da Bahia, o agro desenvolvido, você começou a mudar a dinâmica eleitoral. Por quê? Perfeito. O desenvolvimento gera IDH, e IDH faz com que a pessoa não venha no voto.